Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, é muito like, like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós temos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril, e nós vamos dar continuidade e vamos fazer aqui o nosso vídeo pós-jogo. Isso mesmo, o nosso vídeo pós-jogo. Ontem o Botafogo enfrentou no estádio Newton Santos o Coritiba pela 10ª rodada, se não me engano, do Campeonato Carioca, ou do Campeonato Brasileiro. Olha aí, o time tá tão ruim que lembra aquele do Campeonato Carioca. Aí eu já fiz a confusão. Mas eu peço desculpa porque no início do vídeo eu tava me dando um soluço, né? E aí acabou saindo um pouco falho aí a nossa introdução. Bom, então, a questão aí é o nosso vídeo pós-jogo. E nós vamos nos concentrar nessa análise. Lembrando já que a semana começa hoje, né? A semana útil, né? Os dias úteis começam hoje, e aí nós vamos ter aquela confusão de notícias, aquela confusão de matérias do Botafogo Associativo, do John Textor, e vai ter uma reunião, e é uma confusão que não acaba mais. Mas, como eu falei, nós vamos nos dedicar hoje à análise desse jogo. Botafogo 2, Coritiba 2. Esse foi o placar do jogo. Botafogo 2, Coritiba 2. Bom, já começando pela escalação, você deve lembrar a escalação do canal. Eu falava, inclusive, da análise do primeiro jogo. E eu tinha a minha opinião, tenho ainda a minha opinião, confirmo a minha opinião do primeiro jogo, que a escalação inicial do Franklin Carvalho foi coerente dentro daquilo que ele estava tendo como parâmetro daquele momento. Cheguei no clube, não conheço a maioria dos jogadores, do elenco eu conheço 11 jogadores que têm capacidade para ser titular. Nenhum jogador daquele que foi escalado no primeiro jogo, né, no jogo contra se não me engano, foi contra o Caracas, né? No jogo contra o Caracas, nenhum dos jogadores que iniciou o 11 inicial contra o Caracas, todos eles teriam condições tranquilamente de ser titular em qualquer time que o Botafogo venha montar daqui para frente. Então, ele escolheu jogadores de segurança, aquela escalação de segurança, jogadores que ele conhecia, aqueles que ele conhecia melhor, né? É uma base e por força maior também colocou ali 4 jogadores que ele nunca tinha trabalhado, que foi por força do próprio elenco, correto? Então ele colocou na hora, eu lembro que ele não pôde contar com o Alex Telles, que o Alex Telles seria mais um jogador da confiança dele, ele não pôde contar com o Alex Telles. Então ele colocou ali o Caio Roque, ele começou com o Caio Roque, ele começou com o Montoro, que ele não conhecia, ele começou com se não me engano, o Barreira, que ele também não conhecia, Arthur Cabral ele também não conhecia. Então ele veio com um time mas o Danilo ele não conhecia, embora o Danilo é incontestável e titular incontestável do time, mas ele não conhecia. Então ele entrou com um time de segurança ali. E eu falava, cara, eu concordo com o time dele, que ele montou, mas discordo da leitura e das substituições, da escolha para modificar ali a partida. Cara, o que é a leitura do jogo? O que é a leitura do jogo? Você começa o jogo, você tem uma expectativa. Tá? Vamos supor, você montou um time ali para ser proativo.
né? Um time propositivo. E você começa o jogo ali. Você está vendo que alguns jogadores que você escalou não estão ali correspondendo. Ou também que o time adversário não está te proporcionando a oportunidade de ser propositivo. Ele, por uma questão qualquer, ele tem ali jogadores também qualificados, ele tem mais tempo de treinamento do que você, e aí você tem que ter essa leitura. Bom, então, passado o jogo, eu falava, ele não teve uma boa leitura. Aí vem o segundo jogo, agora contra o Coritiba. O que nós esperávamos? Nós esperamos o Botafogo não só modificado, como o Botafogo um pouco mais treinado, mais bem treinado. E aí nós fizemos a escalação do canal, e na escalação do canal eu falava que eu entraria com Raul, Vitinho, Ferrarese, Barbosa e Caio Roque. Essa era a escalação do canal. Alan, Danilo, Medina, Júnior Santos, Cabral e Matheus Martins, num 4-3-3. E eu ainda falei, cara, se eu puder fazer também modificações e fazer uma escalação no 4-4-2, eu entraria com Raul, Vitinho, Ferrarese, Barbosa, Caio Roque. Eu colocaria Alan, Edenilson, Danilo, Medina, Cabral e Matheus Martins. Era assim que eu entraria se eu jogasse num 4-4-2. Correto? Num 4-4-2. Mas, vindo o jogo, ele entra com a seguinte escalação. Ele entrou com Raul, Vitinho, Bastos, Barbosa e Johan Hernandes. Então você vê que aqui ele já modificou o Johan Hernandes, ele não colocou o Caio Roque para começar o jogo, ele já entra com Johan Hernandes. Danilo, Medina, Montoro, ele já também modificou o meio campo. Santi, Cabral e Barreira, também modificando o ataque. Então você vê que no segundo jogo ele já entra modificando as três estruturas, os três setores fundamentais do time: defesa, meio campo e ataque. Até aí tudo bem, nós não temos ali aquela imagem, né? Aquela possibilidade de observar os treinamentos. Todo mundo fala isso, cara. Hoje nós não podemos contestar a escalação porque nós não vemos os treinamentos. Nós não sabemos como treinou, no caso ali, vamos colocar o Alan. Como é que treinou o Alan? Nós não sabemos, porque ele não veio, ele não colocou o Alan no jogo, correto? Como é que treinou o Vidalba? Nós não sabemos, ele também não colocou o Vidalba no jogo. Ele começa... Por que o Júnior Santos foi preterido, nesse caso aqui, pelo Santi Rodrigues? Ele queria maior controle da bola. E aí, cara, uma coisa estranha. O Santi Rodrigues, o Montoro e o Barreira, cara, eles já foram testados no jogo anterior. Eu até botei aqui uma marcaçãozinha aqui, ó, com esses jogadores. Inclusive, no pós-jogo passado, eu falava, cara, eu fiz uma marcação e na minha marcação ele já teria que entrar com 3 substituições no jogo anterior, que seria a saída do Santos, saída do Barreira e a saída do Montoro. Falava isso. Cara, não dá, não tem condições. Pouquíssima intensidade. E olha que ele tem o auxiliar de análise de desempenho. Esse cara faz análise de desempenho. E aí o que eu falo? Eu não faço isso, mas eu vejo muitos colegas aqui da nossa mídia independente que fazem a pesquisa lá no SofaScore. O SofaScore também dá esse scout.
O SofaScore também mostra esse scout de jogador por jogador dentro de uma partida. Então, cara, você tem que ter isso. O seu analista de desempenho, se ele não tiver uma ferramenta mais produtiva do que tem ali no SofaScore, ele pode procurar o SofaScore e ver. Cara, você vai botar o Santi, olha aqui o Santi, cara. O cara não recuperou uma bola, o cara não deu um chute a gol, o cara não deu um passe decisivo e o cara nem permaneceu com a bola tanto tempo assim. Será que esse jogador é o jogador que você precisa para manter a posse de bola, para fazer o seu time jogar proativamente, né? Propositivamente? Cara, eu acho que o Santi Rodrigues não teve um scout do jogo anterior suficientemente bom para colocar ele nesse jogo contra o Coritiba. Eu acho que não. E ele provou isso lá no jogo. Por isso que eu falo, tudo que nós analisamos aqui, quando você vai ver lá no campo e bola, é exatamente o que ocorreu. O Santi Rodrigues não consegue recuperar uma bola, o Santi Rodrigues não consegue chutar em gol, o Santi Rodrigues não consegue fazer uma jogada de individual por dentro, né? Por dentro da zaga adversária, correto? Não consegue fazer uma jogada como meia ponta ou como ponta, ir na linha de fundo, fazer um cruzamento. Não consegue isso, cara. Não consegue. Aí você vem Barreira. Barreira não consegue recuperar uma bola, não consegue dar um chute a gol. Toda vez que chega na frente do gol, perde o gol porque não sabe concluir a gol. Correto? Não ganha uma bola numa bola aérea, não ganha uma bola rasteira. E é esse jogador que você vai levar a campo para fazer o seu time jogar propositivamente. Aí você pega o Montoro é a mesma coisa. O Montoro ainda pelo menos dá 1, 2 chute a gol. Mas não faz mais nada, é o tempo todo tentando dar um toquezinho de trevesguete, a trivela, né, chamado 3 dedos, o famoso 3 dedos, o trevesguete. Trevesguete passa caneta, porque o cara não dá de 3 dedos, ele deve dar de 3 vesguete. É 3 vezes guete. Tu consegue entender o nível do jogador que tá atuando ali? Ah, o cara é bom, ponto, o cara é ótimo, eu sei. Mas precisa sentar no banco para entender que ele não é o Pelé, ele não é o Maradona, ele não é o Messi, ele não é sequer o Almada, que está amargando lá o banco de reserva lá no Atlético de Madrid. Não sei nem se está machucado, não tenho visto o Almada. Vou até ver agora aqui na Champions League, aí na terça ou quarta-feira, vai passar o jogo do Atlético de Madrid contra o Barcelona. Mas ele o técnico nem chama ele. Tá lá bancando lá. Então não é nem uma Almada, cara. E aí tá tirando como se fosse o cara. Não, baixa a tua bolinha, vai sentar no banco. Vou te explicar porque você vai sentar no banco. E você vai ficar ali, cara. Ok? Então, esses jogadores, cara, vai lá no scout do SofaScore, se o teu material de trabalho, as tuas ferramentas que você tem para fazer análise. Eu gostaria muito de conhecer como diz, o aplicativo, sei lá, deve ter um nome, o programa de scout que vocês trabalham, para eu poder ter aqui para fazer o meu. Cara, eu garanto, o meu scout vai ser melhor do que esses aí. Meu scout é melhor do que esses aí do Botafogo aí. Melhor, eu garanto a você também. Desculpa, eu vou perder a humildade. O meu scout é melhor do que o scout do Botafogo. Tirando os jogadores de 18 e 19 anos, eu, Celcinho, do canal Botafogo Sem Mimimi, eu indico melhores jogadores do que os jogadores que vêm dos Juan Cruz. O outro menino lá que também foi embora, nem lembro o nome dele. Centroavante também, jogou de centroavante. Natan Fernandes. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, só jogadores que eu já falei que estão
como titular em times grandes do Campeonato Brasileiro. Lúcio Acosta, que está no Fluminense. Lúcio Acosta. O próprio Canóbio, que quando o Atlético Paranaense foi rebaixado, eu falei, cara, o Botafogo tinha que pegar o Canóbio, porque tava com dinheiro. Tava com dinheiro, tinha que pegar o Canóbio. Canóbio. Balbuena, que está no Grêmio. Balbuena. André Ramalho, que está no Corinthians. André Ramalho. Chico da Costa, que se não me engano está no Cruzeiro, Chico da Costa. Eu já falava dele, desde a época que ele jogava no Bolívar. Antes da Libertadores que nós ganhamos, eu já falava do Chico da Costa. Né? Chico da Costa, que está no Cruzeiro. Esquivel, do Atlético Paranaense. Você viu o gol que o Esquivel fez na gente? Todos esses jogadores aí eu já ia indicar. João Cruz, o meia do Atlético Paranaense. João Cruz, falava dele também. Eu fiz jogadores do Bragantino. Eu fiz um vídeo só falando sobre jogadores do Bragantino. Lucas Barbosa, o menino que foi embora, Thiago Borba, o centroavante. O Luan Cândido, que está no Vitória. Luan Cândido, que era do Bragantino. Luan Cândido. Juninho Capixaba, que era do Bragantino. Andrés Hurtado, que é o lateral direito do Bragantino, que fez um gol ontem, inclusive contra o Cruzeiro. Cara, todos esses jogadores eu falava sobre do meu scout lá. Vai lá ver, tá tudo lá. Bom, mas aí o Botafogo entra com esse time aí, que você viu. Ou seja, não teve trabalho para você analisar, cara. Eu quero jogar propositivamente, mas como eu vou fazer? Você também deve se lembrar que eu falava nos meus vídeos, na montagem de um time, cara, tem que ter um volante de marcador. Você se lembra que eu falava disso nos meus vídeos? Vai lá ver. Vê lá os vídeos. Cara, todo grande time tem um grande goleiro, 2 zagueiros centrais de muita qualidade no combate, no duelo individual. Tem que ter o duelo individual e na saída de bola. Correto? Um grande volante, peça principal, um número 10 e um número 9. Então falava desses jogadores. Goleiro, 2 zagueiros, volante, 10 e 9. 6 jogadores. Aí você começa a ter um time. A espinha dorsal. Correto? Aí depois você completa. É como se fosse um corpo. Tem uma espinha dorsal. Minha esposa gosta muito de falar quando ela toma alguns remédios, quando eu tomo. Esses remédios mexem com o teu sistema nervoso central. É isso aí. O Botafogo está tomando remédio com os seus treinadores que estão mexendo no sistema nervoso central. Os goleiros não estão funcionando bem. Os 2 zagueiros não estão jogando bem. O volante não tem. E o 10 não está fazendo o seu papel. E o 9 agora que começa a melhorar um pouco. Então, está mexendo no sistema nervoso central. Depois que você consegue consertar o seu sistema nervoso central através de peças, não é só o esquema, correto? Não é só a estratégia, mas você tem que ter peças. Você se lembra que eu falava isso também? Cara, tem que ter um projeto, um treinamento e uma execução. E para a execução você tem que botar os jogadores que consigam executar o que você está falando. Um jogador que eu contestava muito, era ídolo do Botafogo. Muita gente queria me matar, cara, nos grupos de WhatsApp que eu pertencia, né, que eu fazia parte. E aí eu falava, cara, o Chay é horrível, meu irmão. Você não entende o Chay. O Chay, o Luiz Castro tentou dar até orientações ao Chay. Mas o Chay é aquele jogador que se você der mais de uma função para ele, ele vai se enrolar. Ele vai se enrolar. É o caso do Júnior Santos. Se você der mais de uma função para o Júnior Santos, ele vai se enrolar. Se você der mais de uma função para o Matheus Martins, ele vai se enrolar. Deu para
você entender. Determinado jogador, Nathan Fernandes, se der mais de uma função, você vai se enrolar. Ele só sabe jogar ali, ele só sabe fazer aquilo. Então, se você tiver treinado para o cara fazer aquilo, bota ele. Mas se você quiser um pouco mais, não coloca outro. Então eu falava sobre isso. Correto? E aí, cara, vem o jogo onde o Coritiba, inclusive a comentarista falou isso. Cara, é inacreditável como todas as bolas que o Coritiba tenta sair num contra-ataque ou sair numa transição, que é chamada agora assim, né? Numa transição rápida, os atacantes do Coritiba entram em duelo com a defesa do Botafogo. A ponto daquele garoto Renier, se não me engano, o ponta canhotinho do Coritiba que estava pelo lado direito, toda vez ele ia para o duelo, ora com o próprio Caio Roque, ora inclusive contra o Barbosa. Ele levou muito perigo. O Breno Lopes, cara, o cara conhecido desde a época de Palmeiras, Fortaleza, é o cara que só tem contra-ataque. E o cara partia toda vez para cima num confronto com o Vitinho e com o Bastos. E através do Breno Lopes, o Coritiba chega no 1-0. Termina assim o primeiro tempo. O Botafogo não fez nada. Não deu chute a gol, não conseguia tomar as bolas. E aí volta com o Botafogo para o segundo tempo com substituições. E eu já tinha marcado aqui que para substituições eu já tiraria Montoro, Santi e Barreira. Mas ele veio, tá tudo anotadinho aqui, ó. Dessa vez eu fiz anotações até no telemar. Não sei se dá para você ver aí. Tem muitas atuações. É aqui embaixo tem uma lista de compras. Que daqui a pouco eu vou no mercado para fazer. Então eu falo, ó, 35 minutos é o gol do Curitiba. Aí eu já colocava aqui, ó, Vidalba, Edenilson, seriam as minhas primeiras substituições. E aí eu coloquei aqui, ele tirou o Santi e tirou o Montoro, correto? Aí nesse interim, o Botafogo começa a pressionar um pouco mais e o Vidalba, desculpa a crítica, cara, mas o Vidalba também é um jogador que não dá para você dar mais de uma função para ele. Ele corre e cruza, lá ele cruza. Ele corre e cruza. Tem hora que ele nem corre, ele pega a bola e já cruza. Não dá, cara. Não dá. Lamentavelmente, tem gente que quer o Vidalba como titular. Até o momento, não. Mas ele entrou com o Santos com o Vidalba e o Edenilson. E o Edenilson. E melhorou muito, porque no primeiro lance o Edenilson já perde o gol. Goleiro aí fazendo a diferença, já saiu fechando o ângulo como goleiro de handball, né? Goleiro de futebol de salão. É a diferença. O nosso goleiro, cara, quando chuta a bola entra. Quando chuta razoável a bola entra. Não faz defesa. Não faz defesa como faz o Fábio, como faz o Rossi. Pô, vi ontem defesas do Rossi, defesa do Fábio. Correto? Defesa do Carlos Miguel do Corinthians. Meu Deus, que defesa foi aquela do Carlos Miguel do Palmeiras? Defesa do Hugo do Corinthians. Meu Deus, cada defesa espetacular. E no nosso não, cara. Cada bola que vai entra. Toda bola que vai entra. Você não vê nenhuma defesa de qualidade nos nossos goleiros. Você não vê. Bom, mas aí o Botafogo consegue aos 60 minutos, né? Consegue logo aos 10 minutos, consegue o gol com o Danilo. E aí começa a equilibrar um pouco mais o jogo. E aí logo em seguida o Botafogo faz o segundo gol com o Arthur Cabral. E aí a gente pensa que o Botafogo vai começar a dominar. E aí ele vai fazendo as suas alterações. Teve que colocar aí o Caio Roque novamente, que inclusive foi quem cruzou, né? Quem centrou, quem fez o cruzamento lá pro gol, lá ele fez o cruzamento pro gol do Arthur Cabral, porque o Johan Hernandes, num choque de cabeça, saiu com o protocolo de concussão. Ele coloca ali o Caio Roque. E aí, cara,
coloca o Cris Ramos para passar o Villalba para lateral. Cara, muita gente fala da questão ali da falha do Villalba. Cara, veja só, é um jogador que num contexto geral, não sendo lateral de ofício, ele estava no local correto, cara, para fazer a cobertura de toda aquela jogada. Ele estava no local correto. E ele foi muito infeliz quando ele tenta sair jogando pelo lado do campo, que ele tenta puxar, ele escorrega. Ele escorrega, mas ele estava muito bem colocado em campo, porque aquela bola ia cair no pé lá do jogador, que foi o que fez o gol, até o Lavega. O Lavega. Bom jogador, hein? Bom jogador, Lavega. Aí ele perde a bola e o Lavega acaba fazendo o segundo gol. Lavega. Mas foi muita infelicidade. Se fosse eu, e é isso que muitas vezes, cara, os zagueiros brasileiros não sabem fazer. Aquela bola era para atrasar pro goleiro, cara. Aquela bola você dava um toque. Você sempre tem que fazer o seguinte, cara. Você tá vendo aqui o gol? O gol é isso aqui. Você vai dar o passe aqui ou aqui. Correto? Você vai dar o passe aqui ou aqui. Fora do gol. Pro goleiro. E o goleiro faz o que ele quiser. Ele joga a bola para fora. Ele deixa a bola sair para a linha de fundo. Ele pode dominar e sair jogando com um outro jogador. Mas você tem que ter a capacidade de entregar a bola para o goleiro, cara. Esse é o jogo de hoje em dia. Eu não vejo... Ontem eu vi um lance, eu acho que foi até do Corinthians. Corinthians com 2 a menos. Uma bola lançada na área do Corinthians... um monte de cabeçada para lá, cabeçada para cá, veio no jogador, ele matou no peito e atrasou pro goleiro de peito, com uma confusão dentro da área. Cara, o goleiro tá ali para isso, cara. Você não pode ter medo de jogar com o goleiro. Você não pode ter medo de jogar com o goleiro. Mas o Villalba foi tentar puxar a bola e aí escorregou e a bola ficou ali pro Lavega fazer o empate, o gol do empate. Mas aí já era um pouco mais o tempo já avançado, né? Botafogo ainda tentou pressionar, tentou chegar ao terceiro gol, mas não conseguiu, não fez mais nada. Não fez mais. Bom, então, passei muito da minha análise, mas eu quero que você vá no comentário, que você faça também dá o seu parecer, dá a sua análise. Vai lá, concorda, não concorda, não tem problema. Aqui é Botafogo sem mimimi. Eu daqui a pouco vou participando ali das lives que eu vou ver. Infelizmente eu não sei, eu não tenho equipamento. Eu estava vendo aqui, ó, por exemplo, o rapaz do Visão Botafoguense. Antigamente eram 3, né? Eram os dois homens e ainda tinha a Duda, né? Mas a Duda agora está fazendo um outro trabalho, está precisando se ausentar ali, fica só os dois. E um deles não estava com um equipamento adequado. Ele teve que trocar, teve que pedir ajuda ali, com Pix, com chat, superchat, e ele está ali pagando. E o equipamento dele, mesmo que ele comprou, ainda está travando. Então imagina eu fazendo uma live pelo celular, cara, não tendo como mostrar para você determinada situação, armar um campinho, mostrar o deslocamento de cada jogador, o posicionamento, as estratégias, né? É complicado. Então eu gostaria muito de poder fazer uma live, mas não tenho esse material tecnológico, vamos colocar, para poder fazer. Então não vou me arriscar a fazer uma coisa que não vai sair legal. Tendo o material, eu ainda tenho que aprender muito para poder fazer, né? Então fica aí, tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço, desculpa o tempo que eu passei, mas tive que fazer essa análise. Ok? Um grande abraço, saudações ao Mineiro.